Olá, nós vamos falar agora a respeito de conceitos em avaliação de impacto ambiental. Falaremos sobre vários conceitos que serão extremamente úteis ao longo de toda a nossa disciplina. Começaremos pelo conceito de meio ambiente, um conceito bastante amplo e que certamente vocês já ouviram falar, né, já definiram em outras disciplinas, mas é bastante importante retomar esse conceito nesse momento, né, para que nós tenhamos a clara definição da abrangência dos estudos de impacto ambiental. Então, ambiente não é somente uma coleção de objetos e de relação entre eles, nem algo externo ao sistema, empresa, cidade, região, projeto e com o qual o sistema interage. Esse conceito é um pouquinho modificado do que a gente costuma ver, né? É o local, né, físico onde as espécies estão e segundo e dentro do qual as espécies interagem, né? E aí aqui está um pouquinho mais amplo porque incluiria essas relações humanas também. Mas nós queremos dar uma maior amplitude a esse conceito e dizer que ele é também um conjunto de condições e limites que devem ser conhecidos, mapeados, interpretados, definidos coletivamente e dentro do qual evolui a sociedade. Dessa maneira, o ambiente deixa de ser reconhecido apenas como um fornecedor de recursos e passa a ser reconhecido também como um meio de vida, porque o meio ambiente não é aquele ambiente natural, necessariamente aquele ambiente natural externo às empresas, cidades, regiões e projetos, visto apenas como esse fornecedor de recursos, mas ele é o próprio meio de vida, porque o meio ambiente seria todo e qualquer ambiente que envolvem as espécies vivas. Então, mesmo o ambiente degradado e antropizado é parte desse ambiente. E por que é importante defini-lo claramente? Porque, dependendo se a gente vai ter um entendimento amplo ou restrito de meio ambiente, isso vai influenciar no alcance das políticas públicas, das ações empresariais e de iniciativas da sociedade civil. E aí, trazendo especificamente para a AIA, né, isso vai ser definir meio ambiente é extremamente relevante porque define também a abrangência dos estudos nesses ambientes, certo? E também das medidas que os empreendimentos vão precisar adotar para mitigar os impactos ou para compensar os impactos. Define também a abrangência dos planos e programas de gestão ambiental, ou seja, é fundamental ter a correta definição do meio ambiente e de sua abrangência, certo? Aqui a gente tem uma tabela do livro do Sanches que traz que o ambiente pode ser dividido em três componentes principais: meio físico, meio biótico e meio antrópico, certo? Esse meio físico, né, tem como componentes, como elementos desse meio, a litologia, os solos, o relevo, o ar e as águas. No meio abiótico, a gente tem então a fauna, a flora e a interação desses nos ecossistemas. E no meio antrópico, economia, sociedade e cultura. É conveniente essa divisão, especialmente em AIA, porque para fazer estudos precisos de impacto ambiental é muito importante que as equipes responsáveis pelos EIAs sejam compostas por profissionais multidisciplinares, né, por especialistas. Então, esse é o cenário ideal para que ocorram os estudos de impacto ambiental. Bom, passamos ao segundo conceito, que seria a poluição. Poluição é um termo muito utilizado, né,
e muitas vezes, algumas vezes utilizado de maneira equivocada, né? Nós sabemos que existem condições e limites para a emissão de substâncias tóxicas no ambiente, certo? Então a poluição ela ocorre a partir do momento em que essas condições e esses limites são ultrapassados. Então, em pequenas quantidades, em certas concentrações, substâncias tóxicas não são consideradas poluentes. Elas poluem a partir de um determinado limite, e que esse limite é determinado para cada substância em particular. A partir de qual momento ela passa a ser um poluente, um degradante do meio ambiente. Então, ela é entendida como uma condição, né, do ambiente que é danosa aos seres vivos, e essa poluição ela é causada pelas atividades humanas, certo? Vai estar diretamente associada com parâmetros mensuráveis, como eu já mencionei. Então, a partir do momento que eu posso medir, eu posso determinar também a partir de qual medida esse componente passa a ser danoso para os seres vivos. Então, eu considero como poluentes compostos químicos, em geral, né? A gente normalmente associa a poluição com compostos químicos, mas a poluição também pode ser por meio de ruídos, por radiação, excesso de radiação ou de luz. Então, para cada uma dessas substâncias ou para cada um dessas possibilidades, a gente tem valores de referências reconhecidos que vão determinar os padrões ambientais e qual é a capacidade de assimilação do ambiente para cada um desses parâmetros. A partir do momento em que essas substâncias não estão sendo assimiladas, elas se tornam poluentes, certo? Por que é importante fazer essa determinação dos valores de referência para cada um desses parâmetros? Porque aí, a partir do momento em que eles são ultrapassados, esses valores, eles se tornam poluentes, aí é possível responsabilizar poluidores, né? E aí também é possível a população reivindicar, né, condições mais adequadas, porque isso pode ser determinado pelo fiscal facilmente a partir da mensuração dos níveis desses parâmetros, certo? O livro de vocês, do Sanches, inclusive, traz uma definição, a definição de poluição que está na Política Nacional de Meio Ambiente, né, que é aquela legislação que a gente comentou. E ela traz uma definição bastante ampla, acompanha aqui. É a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Se nós atentarmos para esse conceito, vamos perceber que há uma equiparação entre a poluição e a degradação ambiental aqui. Através desse conceito, está nessa legislação, não é possível diferenciar a poluição e degradação ambiental. Mas esses conceitos são, de fato, sinônimos? Eles representam a mesma coisa? Vamos, então, tentar estabelecer aqui para a nossa disciplina uma definição mais técnica e mais precisa do que seria a poluição. Então, seria a introdução no meio ambiente de qualquer forma de matéria ou energia que possa afetar negativamente o homem ou outros organismos, certo? Sempre por meio da mensuração de parâmetros, né? Existem parâmetros com padrões já determinados em legislação e, a partir de um certo nível, esses
esses parâmetros são considerados poluentes do meio ambiente. Então, a gente tem aqui elementos ou compostos químicos presentes nas águas superficiais ou subterrâneas, material particulado ou gases potencialmente nocivos presentes na atmosfera, ruídos, né? Vibrações, radiações ionizantes, todos esses são exemplos de poluentes. Bom, mas eu falei que poluição não é exatamente a degradação, a mesma coisa que degradação ambiental. E por quê? Porque a degradação ambiental, ela envolve a poluição e envolve outros tipos de degradação ambiental, ou seja, nem toda degradação ambiental ocorre por meio de poluição. Ela está quase sempre ligada a uma mudança artificial ou perturbação de causa humana, e nós poderíamos defini-la como qualquer alteração adversa dos processos, funções ou componentes ambientais, ou alteração adversa da qualidade ambiental. Poderíamos também dizer que a degradação ambiental seria o impacto ambiental negativo, certo? Então, eu coloquei algumas imagens para ilustrar a degradação ambiental. Vejam que aqui nós temos uma degradação ambiental por meio de poluição, certo? Então, toda poluição é uma degradação ambiental, mas nem toda degradação ambiental ocorre por meio de poluição, né? Então, aqui, por exemplo, esse ambiente foi degradado por meio do desmate, né? Aqui, através da queimada, a gente tem aqui a desertificação. Então, são diferentes tipos de degradação ambiental que não originadas através da poluição. A degradação ambiental, ela também pode ser vista pode ter diferentes níveis e pode ser vista nessa imagem aqui, que traz esse conceito de degradação e ao mesmo tempo de recuperação ambiental e a sua relação com sustentabilidade. Porque, dependendo do nível de degradação ambiental, o ambiente pode naturalmente recuperar-se, se essa degradação não for muito intensa, ou ela vai precisar do auxílio, né, do homem para que esse ambiente retorne a uma condição de uso, né, sustentável, ou se ele estiver intensamente degradado, a recuperação ela é muito difícil. Por isso que a gente observa aqui que ela está considerada como insustentável, uma atividade considerada insustentável, né? Já aqui, essas atividades, essas quatro atividades, esses quatro tipos de sistemas, eles sustentam atividades ou autorreguladas, né? Ou seja, quando esse ambiente é degradado de maneira mais superficial, e quando ele é um ambiente mais antropizado, mais degradado, ele pode ser parcialmente regulado pelo homem. Então, sistemas naturais, sistemas levemente modificados, são sistemas autorregulados, e agroecossistemas e sistemas urbano-industriais são sistemas com atividades mais intensas, né? Que a gente tem agricultura, pecuária, silvicultura, aquicultura, produção industrial e de serviços, que são atividades que degradam mais o ambiente. Elas são potencialmente sustentáveis desde que o homem atue, então, para permitir a continuidade dessas atividades, né, regulando essas atividades. Surge aqui o conceito de resiliência, então, que é a capacidade de um ambiente se recuperar de uma perturbação imposta por um agente externo. Então, a gente observa aqui que quanto menos alterado, maior vai ser a capacidade de resiliência desse ambiente, né? Então, quanto mais próximo aqui de sistemas degradados, menor vai ser essa capacidade, certo?